Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Pedalar é Possível, canal onde pai e filho falam tudo sobre cicloturismo e bicicleta. Estamos de volta! Estamos voltando hoje então no dia 22 de fevereiro de 2022, há exatos 6 anos, há 6 anos atrás nós partimos numa viagem alucinante de bicicleta. Daqui de Itajaí até Ushuaia, ao fim do mundo. É, o bagulho foi louco. Foi louco. Passamos deserto, montanha, cordilheira, salares e foi uma aventura massa. Acompanha no canal, tem o livro Mas essa Pedalar história é vocês Possível. já conhecem, se quiserem conhecer mais, tem no livro Pedalar é Possível, que eu tenho certeza que tu vai comprar, aquele livrinho ali. Tenho certeza massa. que tu vai adquirir. Aí é uma história transformadora. Mas enfim, estamos aqui no PG, que foi a nossa despedida, a festa de despedida em 2016 foi aqui, lembra? É, estamos gravando aqui no PG, no 2016, PG, o Paulinho fez um brinde pra nós, eu lembro, hein? Bateu o sino. Então, e aí agora a gente voltou aí com um assunto hoje que é o bike trailer, o reboque para bicicleta, mais uma vez, né? Terceira vez que a gente vai falar sobre bike trailer. Um implemento. Se tu quiser ver os outros, tá aí em cima, beleza? Só chegar, só ver os outros dois vídeos que a gente já fez. Então, o bike trailer dessa história foi usado numa condição muito extrema, na travessia do Cassino, a maior praia do mundo. Aquilo lá é um abismo horizontal e já é tradição do Pedalar é Possível, nós termos desafios de muita adrenalina, em que envolve sobrevivencialismo, e a gente tem que ir lá defender a vida, porque cruza deserto, e a praia do Cassino. Deixa eu deixar uma pergunta, vocês conhecem a praia do Cassino? Quem não conhece, a gente vai deixar um videozinho aqui rapidinho, alguma coisa vamos passar dela aqui da praia do Cassino, só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Aqui a gente diz que Deus cochilou quando estava riscando esse litoral e ficou um traço reto. Nessa praia aqui existem 110 naufrágios e muitos deles, catalogados e não catalogados, datam da época dos campos neutrais, né? É um dos lugares mais ermos do Brasil, né? Nesta imensa planície costeira, aonde está essa praia, essa magnífica praia arenosa, as vidas são secretas. Então, a Praia do Cassino é considerada a maior praia do mundo em extensão. Ela, na realidade, do Cassino até Ushuaia, que é onde a gente terminou a trip, foi 225 quilômetros aproximadamente. Essa trip eu fiz junto com o DNMix do canal Pedalar é Possível, do canal Rolê de Carango. Ô, rapaz, tá misturando? Foi tudo misturado. Rolê de Carango e Pedalar é Possível. Eu não sei bem se ele me convidou ou eu me convidei. Sei que chegou num determinado dia que nós combinamos nos encontrar em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e nos encontramos e olha, nós vamos partir no domingo. A previsão do tempo era a pior possível. Vento contra, temporal, mas era a nossa data marcada, nada impediu, nós partimos daquela forma. Ele numa bicicleta de criança, então dessa história vamos ter mais vídeos, mas enfim, ele com uma bicicleta de criança, com uma estrutura muito pequena para ele carregar, ele é um youtuber, então ele carregava desde uma bateria de moto, para os equipamentos de mídia dele, todos os equipamentos de mídia, tripé, mais a barraca, a água, e não era muito a quantidade maior, porque a bicicletinha de pneu pequeno, roda 20, ela rasgou o pneu, porque ele é um cara pesado, o DNMix é pesado, para bicicletinha pequena, ele é um cara de uns 80 quilos. Então resumindo tudo ao total, a bicicleta era pequena e ele não tinha como levar as coisas, e aí tu levou no carrinho, porque esse vídeo é sobre o reboque da bicicleta. Sobre bike trailer. Bike trailer, vamos lá Outro então. vídeo, se vocês quiserem ver, tem um filme, o DNMix fez um filme sobre a Praia do Cassino. Então dá uma procurada no canal dele, no Rolê de Carango, que tu vai ver um filme irado deles. Missão Cassino. Juntos. Missão Cassino. Missão Cassino tem toda a história lá. Tá. Então a importância carinhosamente apelidado pelo DNMix de bitrem, o bitrem do seu mar. Bom, o bitrem é o seguinte, esse bike trailer, esse reboque, já acompanha nós aí, é o que? Uns 5 anos, né, filho? Esse modelo, preso pelo eixo, que a gente tem já outros vídeos já diferenciando qual é a diferença de um preso no eixo, preso embaixo do banco, enfim. Um amortecedor. Esse tem um amortecedor, mas esse bike trailer foi definitivamente uma peça chave, importantíssima. Sem ele, talvez nós não teríamos conseguido levar toda a estrutura que durou, a travessia toda duraram 6 dias.
Então, lá não tem nenhuma conveniência, não tem onde comprar nada. São 6 dias de deserto entre o mar e a lagoa, e entre o Itaim. Então, é uma faixa de areia, se tu quiser olhar no mapa aí, Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, é um deserto aquilo lá. Então, nós levamos 6 dias para atravessar, e o bike trailer se comportou de forma assim, ó, tá até agora andando. A viagem terminou em Navegantes de volta, eu vim, é um outro vídeo, eu vim de lá para cá com esse bike trailer. Na ida a gente fez um híbrido, uma parte de ônibus, tá aí a foto aí, ele desmontado, entrando no ônibus. Depois, numa outra ocasião, eu peguei uma carona numa caminhonete, cara, uma caminhonete de família, que tava de uns amigos, uma caminhonete fechada, uma Hilux, acho que é. Também coube a bicicleta, o carrinho desmontado, todos meus alforjes que eu levo, além do material que eu tinha para mim, também para o DNMix, porque eu levava... ele estava com 10 litros d'água e eu com 13, eu subestimei, levei pouca água, mas no caminho a gente conseguiu reabastecer em 2 pontos, na Marinha, no Farol do Albardão, e depois um grupo de jipeiros da Expedição Guará que nos encontrou e nos abasteceu de comida. Tinha muito peso nesse carrinho, era bem pesado, porque eu levava o alimento que nós optamos, na maior parte dele, era um alimento militar, que ele já vem hidratado. É arroz, carne, isso pronto, em embalagem pronta, mas isso é muito pesado. Eu acho que é uns 400 gramas cada embalagem daquelas. Nós tínhamos para 4 dias, então era bastante peso. A água e os equipamentos todos, barraca, saco de dormir. Nós fomos em setembro, pegamos tempestade e um frio de 9 graus. Então nós tínhamos que carregar muita roupa, toalha, areia. É um ambiente, uma travessia de altíssimo risco. A travessia do Cassino não é uma travessia fácil, ainda mais porque a variável ali que permite andar ou render ou não é a natureza. A natureza ali, quando sobe a maré, não anda, para. Como que ele se comportou na maré, o carrinho? Cara, o carrinho ele estabiliza a bicicleta. Eu em viagem, a gente já recebeu perguntas de ciclistas que andam... areia, assim, como é que ele foi? Muito bem. Ele foi... Se eu tivesse todo o peso do carrinho na bicicleta, não aguentaria. Os raios não aguentam porque era muito peso e ela ia se enterrar. Então eu distribuí o peso em 3 rodas. E isso, quando a gente teve a condição de vento contra, era empurrando e muito pouco pedalando. Na marcha mais leve, a 4 por hora. Tanto que esse cara que pedalou, que passou por nós, caminhando, ele levou 2 dias de vantagem. Ele caminhando e nós com as bicicletas, com o vento contra e no temporal, não conseguia andar. O mar jogou nós para cima da duna, tem aí imagem, olha o DNMix aí andando, sofrendo para andar. Eu estava da mesma forma, estava filmando ele sofrendo para andar nessa condição de temporal. Mas o carrinho, quando ele sai da inércia e me empurrava mesmo na areia, ele ajuda. Eu tenho uma intimidade muito boa com o carrinho. Se fosse, vamos comparar que se eu fosse com o alforge, todo aquele peso. Então olha essa imagem que eu falo aí, olha só eu falando no vídeo que eu tava como uma cisterna. Então hoje a Azul tá carregando de cisterna também. É uma cisterna d'água, olha quanta água vem aqui. E mais aquela garrafa ali, e mais uma aqui, e é muita água, beba água. Porque no ponto em que nós encontramos os jipeiros, nós não tínhamos água. E eles nos forneceram 15 litros d'água, 3 garrafas grandes, e mais uma de 1,5 litro, que foi uma maravilha aquilo, só que para carregar isso tudo, tu imagina se a gente tivesse alforge, seria inviável. Então o reboque, além de estabilizar a bicicleta e depois que tira da inércia, ele ajuda, ele mantém, eu só administro a bicicleta, ele fica mais fácil de andar, eu adoro andar com reboque. Ele proporciona levar uma estrutura para essas travessias. Nós usamos dentro da cidade, usamos em todas as ocasiões o reboque. Para ir no mercado, enfim, esse reboque é usado para tudo. Ele está todo folgado, mas ele foi imprescindível. E como é que ele terminou do início ao fim? Ele saiu bom, chegou lá destruído? Nada, o reboque não, ele está cheio de folga pelo uso, porque eu não dou manutenção nenhuma para ele. O pneu, olha só o pneu que ele chegou, porque olha ele deitado no chão aí, com o vento tocando a rodinha com o vento contra. Quando nós estávamos num vento, eu não sei quanto por hora era contra esse vento, mas era uma parede, era empurrar, tem as imagens aí da gente empurrando a bicicleta contra o vento, era uma parede,
E ele lá atrás, ele dividindo o peso, isso permitiu que eu tivesse uma performance de carregar o meu material para uma travessia dessas de 6 dias no inóspito e mais o apoio para o Denimix. Então olha a importância do carrinho. É um implemento, para mim, para qualquer viagem imprescindível. Porque ele é fácil de desmontar, ele cabe num carro, ele cabe num ônibus. Eu desmonto a minha estrutura que carrega, olha só o que eu carrego aí, acampamento, eu fazendo comida, tem imagens aí. Com tudo isso na bicicleta, é uma casa, tanto para inverno quanto para verão. Eu levo roupa, levo toalha, levo higiene, cozinha, tudo na minha bicicleta e mais livros para vender. Livro Pedalar é Possível, onde eu estou, eu vendi a 100 km da Praia do Cassino, da saída da Iemanjá, eu vendi um livro para um caminhante que passou lá, que era um outro aventureiro, comprou um livro, depois eu mandei, eu não tinha ali, porque eu tinha deixado em Rio Grande. Mas enfim, o carrinho foi então, as imagens todas que tem aí são de um uso extremo. E ele não deu nenhuma manutenção, ele tem umas folgas lá, mas não houve nada. Na volta, olha, vai ter mais uma imagem, eu vou dar uma espichadinha na volta de Rio Grande, do Chuí para cá, em cima da ponte Anita Garibaldi, que é aquela ponte pêncil que tem em Laguna. Eu tive que parar porque estava muito pesado, eu já estava pedalando, tinha feito um pedal de 30 horas, aí descansei uma noite e estava pedalando, já tinha pedalado mais 100 km, mais umas 8 horas. E eu, em cima da ponte, eu não conseguia mais andar, pesado, pesado, pesado. Aí parei para olhar o carrinho e tive uma experiência que é ficar em cima daquela ponte pêncil em pé. Ela mexe muito de ficar tonto. Eu fiquei em cima dela ali, olhei e o carrinho estava com o pneu furado. Era esse o peso. E eu pensei, em cima da ponte, como é que eu vou remendar? Eu não tinha câmera, não tinha nada. Eu tinha que fazer um remendo. Digo, cara, vai assim mesmo. E eu fiz a ponte toda, não sei quantos quilômetros com o pneu furado. Entrei em Laguna, procurei uma borracharia, entrei por umas subidas, não encontrava. Andei assim, coisa de mais uns 15 quilômetros com o carrinho, pneu furado no chão. Isso me levou ao extremo de cansaço naquele dia. Mas cheguei num borracheiro, ele consertou a câmera lá e o carrinho voltou a andar. Aí depois disso peguei uma carona até a entrada de Itajaí com chuva. Ali desci o reboque de cima do caminhão e a bicicleta, montei de novo e cheguei em casa. Tá lá o carrinho, agora a bicicleta em manutenção, que é um outro vídeo, mas o carrinho se comportou perfeitamente. Valeu a história do carrinho. É um implemento imprescindível para cicloturismo, ao nosso ponto de vista, para nós que usamos a bicicleta. Valeu aí, um prazer estar de volta no canal Pedalar é Possível. Isso!